tá sufocante pro Náutico. O torcedor tá meio desesperado, mas tem chance sim de escapar, pé no chão, jogo a jogo. Se a equipe do Náutico joga o que jogou com o Vasco no início ali de jogo, não estava nessa situação não. Bom, amigos, agora falar no início aí da semana, né? Bom, esse jogo já passou, mas é bom comentar que é o jogo do Náutico contra o Vasco, de Vasco e Náutico. O Náutico não fez um mau jogo, se você perguntar um péssimo jogo, não. Iniciou até bem, até ter o pênalti, né? Um pênalti, eu acho, pegou na mão do Maurício ali, eu acho que um erro do zagueiro, mão aberta, e aí houve um descontrole do jogo, normal, né? E o Vasco jogou bem, aproveitou as chances, né? A garotada muito bem, o Andrei, toda essa garotada, o Vasco da Gama está num momento espetacular. É como eu te falo, eu não gosto de falar isso, eu acho que os jogadores mais velhos, ele tem que ser protagonista com a ajuda dessa garotada e não ter essa garotada sempre como protagonista. Alguns jogadores caíram de produção, mas eu acho que no geral o Vasco jogou bem, fez um bom jogo, mereceu a vitória. A torcida, mais uma vez, vascaína deu um show à parte, né? E parabéns à equipe do Vasco, né? O Jorginho, né, colocou essa garotada, muita movimentação, principalmente na frente. O Aguinaldo fez um golaço. Que jogador esse garoto também, que jogador. O Vasco tem uns 3 jogadores de base aí fantásticos, pode ganhar muito, mas muito dinheiro na venda desses garotos, mas o importante agora é que esse garoto fique em São Januário. O Vasco agora tem uma empresa forte, conseguiu dinheiro, está pagando em dia, que isso é fundamental. A SAF, né, vai começar a funcionar, se fala em contratações, mas era muito bom ter contratações, pelo menos essa garotada, 1 ano ou 2 mais aí, para ajudar nessa ascensão do Vasco da Gama. Então, parabéns ao Vasco, Jorginho, realmente o Vasco fez um bom jogo, né, Jorginho escalando bem a equipe, muito bem posicionada, não sofreu tanto, também atrás, né? Claro que em alguns momentos não estava 0-0, o Náutico ficou em cima, marcando em cima, mas depois se acomodou, o Vasco realmente mereceu a vitória. E o Náutico para sair dessa, o Náutico tem 8 jogos. Mínimo de pontuação é chegar a 42, tem que ganhar 5 jogos. Se o Náutico não ganhar 5 jogos, esquece. Vai ser muito difícil. Ou ganhar 4 e empatar os 3, enfim, não se sabe o que é que vai acontecer. Esses 4 jogos agora, a realidade, 3 jogos em casa, porque o clássico é em Recife contra o Sport. Tem que somar pontos, joga com o Sampaio Corrêa agora em casa e precisa ganhar para sair desse sufoco. Tá sufocante para o Náutico, o torcedor tá meio desesperado, mas tem chance sim de escapar, pé no chão, jogo a jogo. Se a equipe do Náutico joga o que jogou com o Vasco no início ali de jogo, não estava nessa situação não. O Náutico não jogou mal não, só que a categoria dos garotos e a maneira que foram os gols, né, de muita qualidade, realmente mudou tudo isso, né? Você vê o gol do Figueiredo, um golaço também fora de área desses garotos que realmente estão arrebentando no Vascão. E o Náutico, mais uma vez, tranquilo, trabalhar e pensar assim, jogo a jogo. Agora é pensar no Sampaio Corrêa. Bom, amigos, falar agora a respeito do jogo do São Paulo, né? O São Paulo que ganhou do Ceará 2-0. Né? O São Paulo jogou bem, fez um bom jogo, iniciou bem ali, teve a expulsão do jogador do Ceará, se falou em um pênalti também a favor do Ceará, enfim, mas o importante é a vitória, né? O São Paulo fez 1-0, poderia ter jogado melhor, o São Paulo com um jogador a mais, mas não pressionou, não tinha a condução da bola, não ficava com a bola nos pés, né? O Ceará foi em busca do empate, pressionou o São Paulo, teve algumas chances, mas no final o São Paulo fez 2-0. É fundamental para a equipe do São Paulo, para a equipe de Rogério Ceni ter essa tranquilidade, né? O São Paulo hoje tem 6 pontos de diferença ali para o que está embaixo ali da classificação. O São Paulo precisa sair dessa zona de desconforto. O São Paulo ele chega a uma final do Campeonato Paulista, né? Chega agora da Sul-Americana, mais uma final, semifinal da Copa do Brasil. Tudo é bonito, mas no brasileiro não pode sofrer. O São Paulo não pode deixar o seu torcedor apreensivo e precisa somar pontos. E somou um resultado positivo, deixou o Ceará para trás. E o Ceará é preocupante. Precisa ganhar, não vai cair. Cai sim. Se o Ceará tem 31 pontos, a diferença eu acho que é de 3 pontos ali para a zona de rebaixamento. Então precisa abrir o olho, tá atento, porque pode sim cair. Então, perdeu em casa, né? O Ceará ganhou muito poucos jogos em casa esse ano. Se eu não me engano, são 5 jogos em casa, né? Vitória do Ceará no Campeonato Brasileiro, então é muito pouco. Precisa melhorar o seu desempenho em casa e fora também. Então é preocupante hoje a situação do Ceará no Campeonato Brasileiro, na Série A. Então tem um bom time, tem bons jogadores, pode sair dessa, mas o sinal de alerta já foi dado.
ali no amarelo já, porque está muito próximo e precisa somar ponto o mais rápido possível para sair dessa situação. E o São Paulo, né, que vem ali colado, se distancia com uma boa vitória do São Paulo. Parabéns, Rogério, a equipe do São Paulo. Agora é pensar nos próximos jogos e principalmente na final da Sul-Americana. Bom, amigos, agora falar do jogo do Flamengo, né? O Flamengo jogou contra a equipe do Fluminense. O Flamengo jogou bem, não foi mal. Eu digo, em alguns momentos, em muitos momentos do jogo, foi melhor do que o Fluminense, saiu ganhando de 1-0. Né? O Fluminense com um jogo de posse de bola, como gosta o Diniz, né? E mais uma vez teve um lance ali que eu não gosto, arriscando muito dentro da sua área. Se arriscar lateralmente é até melhor, porque se perder, você tem chance de recuperar. No meio é muito difícil, mas eu acho que depois da derrota contra o Corinthians, todo mundo achava que o Fluminense, a própria torcida, que poderia ter ido a campo, não foi. Eu acho um erro. Eu acho que o trabalho que o Diniz e esses jogadores fazem e a própria direção é excelente dentro do que se tem o Fluminense. Depende do jogo do Internacional amanhã, é vice-líder da competição, parabéns. É um belo trabalho do Fluminense. É um belo trabalho, chegou aí a lutar com o Corinthians, né, nas semifinais da Copa do Brasil para chegar a uma final. Não fez um bom jogo, a gente já comentou, o Corinthians mereceu, mas assim, o torcedor precisa abraçar esse time mais é mais. Se fala muito em títulos, não é momento para muitos títulos, não, mas tem que ficar beliscando ali, lutando para uma Libertadores. Pode ser campeão brasileiro? Até pode, mas eu acho muito difícil, mas assim, tá no caminho certo, muito bem treinado pelo Diniz, muito bem treinado, e o Flamengo é aquele time, um ótimo time, jogou com o time completo, tá? Por isso que eu digo, mérito do Fluminense, mais uma vez. Mérito do Fluminense em fazer um ótimo jogo, e esse encaixe do Fluminense com o Flamengo é muito legal. Mais uma vez, o Fábio, para mim, fez um partidaço. Você vê que o melhor jogador em campo, para mim, foi o Fábio. Para você ter uma ideia, o Flamengo atacou, o Flamengo foi para cima, Gabigol, Pedro, todos que estavam ali, todos, né, foram para cima. E outra coisa, tem uma rivalidade forte entre os jogadores dentro de campo. É impressionante que aquela rivalidade entre Fla-Flu já voltou há um bom tempo aqui no Rio de Janeiro, e hoje mais uma vez demonstrou isso. 4 jogadores expulsos, 2 de um lado, 2 do outro, mas o Fluminense soube suportar. O Fábio foi o grande nome do jogo. E parabéns ao Fluminense. Esse não é o campeonato do Flamengo. O torcedor fica achando, podemos ganhar os 3. Não acho. Eu acho que o Flamengo tem que pensar na Libertadores e na final da Copa do Brasil. Eu acho que praticamente deu adeus com essa derrota no Campeonato Brasileiro. Tem chance, claro que tem, sempre tem, né? O Flamengo é muito forte, tem um grande elenco, mas fica mais tranquilo para se disputar a final da Libertadores e a Copa do Brasil. Então, um grande jogo entre Fluminense e Flamengo hoje. Sabe qual é a melhor casa de aposta do mundo? Pixibet. Um jogaço, Atlético Goianiense e Internacional. O Atlético Goianiense precisa ganhar para sair desse sufoco, está na penúltima colocação, e o Inter precisa ganhar para se tornar vice-líder da competição. Vai lá e aposta, acessa Pixibet, a melhor casa de aposta do mundo. Valeu, galera!